este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thaís Herédia e vou com vocês nesta quarta-feira, 28 de dezembro, passar pelo que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, nós vamos focar a atenção para essas últimas decisões do novo governo, do governo de transição. Aqui tem vários pontos para a gente destacar. Vamos começar falando de Simone Tebet no planejamento, afinal de contas, de que planejamento estamos falando, de que força política ela terá no comando da pasta, o que faz essa pasta, o que fará essa pasta no terceiro mandato de Lula, essa dificuldade da composição dos ministérios e a sinalização, a reação dos mercados a isso. Temos uma outra novidade importante, que é a desistência da prorrogação da desoneração dos combustíveis, dos impostos federais, que ajudou a derrubar o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, agora em 2022. Então, isso já é uma outra sinalização importante. E uma terceira novidade, aí diz respeito à nossa vida, de como a gente gere a nossa renda, no nosso investimento, mas acima de tudo o nosso futuro. Vamos tratar um pouco também do lançamento do Renda Mais, o título do Tesouro específico para a aposentadoria. O Brasil inaugura aí uma modalidade, uma categoria de títulos públicos que não existia no mundo até agora, pelo menos foi o que disse ontem o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale. Então nós vamos passar por esses desfechos e essas discussões nessa última semana do ano. Vamos começar falando dela, presidenciável, terceiro lugar na campanha eleitoral, nas eleições para a presidência da República, determinante na vitória do petista Lula no final de outubro, no segundo turno das eleições, e agora, então, o foco de uma dúvida muito grande, não só do mercado, mas também de economistas e analistas, que é exatamente como será a condução da política econômica do próximo governo. Turma, é o seguinte, a Simone Tebet, ela foi praticamente confirmada, O anúncio deve acontecer só nesta quarta-feira, O presidente eleito vem adiando o anúncio das pastas e dos nomes que faltam 15, tem vários nomes já praticamente confirmados, como é o caso de Simone Tebet, mas ainda falta o preto no branco. E no caso da Simone Tebet, essa negociação é uma negociação sobre o arcabouço do planejamento, é um desmembramento do superministério de Paulo Guedes, que juntou planejamento e fazenda, entre outras pastas, na sua gestão durante o governo Bolsonaro, e agora essa união se desfaz. Então, já está muito claro o papel de Fernando Haddad. Vai ser o formulador da política econômica, o formulador da política fiscal, o formulador da política tributária, Qual a reforma tributária que será apresentada? Mas falta o braço da gestão do orçamento público, Da gestão do diagnóstico sobre o orçamento, do diagnóstico sobre o gasto público. Historicamente, isso sempre foi feito pelo planejamento. E com a situação atual do Brasil e a situação fiscal, inclusive, o que vai acontecer em 2023, todo mundo volta a atenção para essa pasta, Quer dizer, já há uma identidade muito petista, muito fechada em torno de Haddad na pasta da Fazenda. A pasta de Geraldo Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio, ela é uma pasta que acabou ficando com um cunho muito político e Alckmin assumiu porque ninguém mais aceitou. Então, o presidente eleito teve que escolher, Lula teve que dar a Alckmin essa missão de preencher essa cadeira, e Simone Tebet estava vagando ali pelos ministérios, procurando um lugar ao sol, procurando um lugar do seu tamanho, da sua representatividade, não só nas eleições, mas também naquilo que ficou conhecido como a Frente Ampla, formada por Lula para a sua eleição. Então, não está claro ainda qual vai ser o esboço desse Ministério do Planejamento. A primeira reação dos mercados à escolha de Tebet foi meio morna, sabe, naquele esquema do tipo, não dá para comemorar uma notícia que aparentemente é boa num ambiente ainda de muita incerteza. Então, há aqui percepções diferentes, Uma percepção de que é positiva a nomeação dela, apesar do planejamento ser um cargo que demandaria ali
um conhecimento muito técnico, é positiva a nomeação dela, até do ponto de vista político, porque ela reforça a trincheira de Geraldo Alckmin para a agenda de menor intervenção, maior eficiência da máquina, dos gastos públicos, quer dizer, para além do arranjo político. Agora, não dá exatamente para saber exatamente qual será o poder que ela vai exercer na formulação da política econômica. O Ministério do Planejamento, que a gente sabe até agora, inclusive entendendo o que vai ser do Ministério da Fazenda, o que o Haddad já pegou para ele, o que fica claro é que o Ministério do Planejamento vai ter ali como sua primeira atribuição a organização da lei orçamentária, né? Ou seja, assim, o primeiro esboço ou o principal esboço do que será o orçamento federal. Então, a Secretaria do Orçamento Federal, que foi para o Ministério da Economia de Paulo Guedes com muita força, com uma expressão importante, volta então para o Ministério do Planejamento. Então, sob essa pasta, tem ali a elaboração da lei orçamentária, o diagnóstico e a gestão do custo e da implementação das políticas públicas, a gestão das estatais, das empresas estatais, mais daquelas que são dependentes do Tesouro, que têm uma dependência muito forte ou que são 100% públicas, né, e menos Petrobras, Eletrobras, que são empresas que já têm uma participação de capital privado muito grande. E tem dois braços importantes aqui. O IBGE, que é um braço importante de pesquisa, é o maior instituto de pesquisa do Brasil, é aquele que traz a fotografia do que acontece no nosso país, de quem é o Brasil, portanto, para quem e como as políticas públicas devem ser adotadas, e também faz todo o mapeamento dos principais indicadores econômicos do comportamento e do desempenho da economia brasileira. Então, é um órgão extremamente importante, foi sucateado nos últimos anos, está precisando de dinheiro. E o IPEA, que é um instituto de pesquisa, mas aí de pesquisa macroeconômica, né? Não de pesquisa de indicadores, mas de pesquisa macroeconômica, mais analítico, mais aprofundado. Já foi usado muitas vezes como um braço político ali para defesa de decisões do governo, ganhou uma independência no governo Temer, agora no final do governo Bolsonaro voltou a ter um caráter mais político, mas de qualquer forma é um instituto de altíssima excelência de funcionários e de pesquisa. Então, um outro braço importante. Como ministra do Planejamento, Simone Tebet vai poder participar de 3 conselhos, de 3 colegiados extremamente relevantes. Um deles é o Conselho Monetário Nacional, que decide a política de crédito do país e normativa do sistema financeiro, das relações financeiras do país, que fica sob o guarda-chuva, ali tem o comando de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda, mas com a participação do ministro do Planejamento. Portanto, Simone Tebet tem uma cadeira no Conselho Monetário Nacional. Ela também tem uma cadeira no Conselho do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que é essa joia, né, que está todo mundo disputando, esse programa que foi criado pelo Temer e que toca a agenda de privatizações, concessões e investimento em infraestrutura, que a princípio fica na Casa Civil, mas o Ministério do Planejamento terá um assento nesse conselho, que é o órgão, o colegiado que decide quais são as prioridades, para onde vai o dinheiro, para onde vai o esforço do governo na condução dos projetos. E provavelmente na junta orçamentária, que já existia, mas ganhou uma configuração nova no governo Bolsonaro, e também decide ali, é uma questão mais ligada à gestão do dia a dia, da implementação do orçamento federal. Então, temos esse panorama para a chegada de Simone Tebet no planejamento, e nós conversamos hoje no Money com Stefan Kautz, que é economista-chefe da EQI Asset, para entender exatamente assim, qual foi a primeira reação, o que agradou e o que não agradou o nome de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Vamos ouvir. Desapontou um pouco a nossa expectativa. A gente esperava aí que todos os apoios de economistas de centro que foram dados durante a campanha à candidatura do presidente eleito Lula pudesse trazer nomes um pouco mais misturados já direto para a equipe, né? Então isso não aconteceu, isso foi um desapontamento. E a gente tem dúvidas se realmente a senadora será capaz de, digamos, de fazer esse contraponto. Primeiro porque ela aceitou, o convite para o planejamento como uma das, digamos, últimas opções, né? Ela vinha sendo sugerida para outros ministérios que mais ligados com a área social e menos ligados necessariamente com a área econômica, né? E, bom, foi candidata, não se sabe se ela tem o interesse de ser candidata de novo à presidência na próxima eleição. Então, quanto que isso influenciará as decisões dela ao longo aí dos próximos meses, quando ela realmente
assumir o controle da pasta. Então, importante agora entender a equipe que ela vai montar, se realmente vai refletir a equipe que criou o programa de governo dela, que aí sim talvez possa dar uma robustez e um contraponto maior a potenciais políticas mais heterodoxas vindo da Fazenda, né? Mas, de qualquer maneira, é razoavelmente preocupante o fato de que a gente tem, em 3 cargos importantes ligados com a economia, 3 políticos que podem ter ambições para as próximas eleições presidenciais, né? O vice-presidente Alckmin, a senadora Tebet e o ministro Haddad, né? Esse ponto do Stefan Kautz é interessante, né? Ele está mais ligado à questão política, mas ao longo do tempo isso pode se revelar um problema. Ainda é cedo, mas de qualquer forma tem uma configuração inédita aí. 3 presidenciáveis ocupando 3 cadeiras importantes da equipe econômica, né? Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet. Quanto esse projeto embutido na persona de cada um deles vai influenciar na gestão, no desempenho ali, na condução de cada um deles na pasta, com objetivo, com um propósito convergente, né? Quanto que a ambição política vai atrapalhar essa ideia mais convergente, mais unificada sobre a condução da política econômica. E para que lado vai pender? Eu já disse aqui essa coisa do reforço da trincheira de Alckmin, que tem um perfil menos intervencionista e mais preocupado com a coisa fiscal, parecido com Simone Tebet, eles têm ali um DNA de pensamento econômico parecido, e Haddad ali na sua trincheira com seus nomes do PT. Então, essa configuração, ela chama atenção, ainda está muito cedo para a gente entender o impacto disso no dia a dia, mas de qualquer forma já tem aí um ineditismo nessa configuração. Eu quis saber do Stefan Kautz também se o mercado tinha algum receio, por exemplo, com relação a Tebet, se ela viria a ser um novo Joaquim Levy. Para quem não se lembra, Joaquim Levy foi escolhido por Dilma para ser o ministro da Fazenda do seu segundo mandato, assumiu logo no comecinho de 2015, entrou com os 2 pés na porta para tentar arrumar a onda de decisões heterodoxas que foram tomadas no primeiro mandato de Dilma e que provocaram uma crise absurda, enfim, que já tratamos disso aqui. E ele foi derrubado pelo próprio PT. Em poucos meses ele já começou a apanhar com fogo amigo. Em 6 meses ele já estava praticamente demitido, ainda conseguiu se segurar mais algum tempo, mas acabou saindo por força partidária, por força política dentro do próprio governo. E o Stefan Kautz diz que não é por aí. A preocupação, inclusive ela é mais nobre do ponto de vista do país, né? Da agenda necessária para o país. Vamos ouvir. O mercado está mais preocupado agora em 2 coisas, né? Do lado fiscal. Primeiro, entender se o pacote da PEC que foi efetivamente aprovado vai ser gasto, né? Existe uma dúvida sobre a capacidade de implementar gastos tão agressivos de maneira tão rápida ao longo do ano, que poderia ser uma boa notícia, né, dado que os gastos seriam menores do que o aprovado efetivamente na PEC. E a grande preocupação de todas aí é sobre o arcabouço fiscal que deve ficar ao longo do tempo depois, né, substituindo o teto de gastos. E aí, a priori, essa discussão vai ser comandada pelo secretário Bernardo Api, que é um excelente nome dentro da equipe do ministro Haddad, cuidaria da reforma tributária e desse novo arcabouço. E aí a ideia da senadora ter também uma equipe robusta, né, de economistas ajudando ela, como foi na campanha, poderiam ajudar nessa discussão e servir um pouco aí de apoio adicional para uma aprovação de uma proposta que coloque a trajetória da nossa dívida numa trajetória sustentável, né? Então, acho que a dúvida hoje, a priori, é essa, né? O primeiro ano, em termos de quantidade de gastos, está mais ou menos dado, né, qual seria o limite que foi aprovado pela PEC. A dúvida agora que pode mexer muito os mercados no primeiro trimestre do ano que vem é efetivamente esse novo arcabouço fiscal que pode vir a ser apresentado entre fevereiro e março. Olha, para a gente fechar o que aconteceu aí nas últimas 24 horas com relação à economia e ao próximo governo, Fernando Haddad surpreendeu ontem dizendo que pediu ao Paulo Guedes, ministro da Economia, para não prorrogar a desoneração dos combustíveis. Vocês vão se lembrar, agora em 2022, para forçar uma queda nos preços, que dispararam, especialmente no primeiro semestre, o governo federal resolveu zerar a cobrança da CID sobre os combustíveis, PIS, COFINS sobre gás natural, gás de cozinha,
gasolina e diesel. Isso gerou ali um buraco de mais de 52 bilhões de reais. O governo deixou de arrecadar com essa desoneração mais de 52 bilhões de reais. Então, a informação é de que o novo governo olhou e falou, olha, primeiro, mesmo com a PEC da transição, que abriu ali uma avenida para gastos, abrir mão de 52 bilhões de reais não faz sentido. Segundo, o preço explica muito, né, minha gente? Vamos olhar para o preço? O preço do petróleo caiu mais de 20% nesses últimos meses, diante da expectativa de recessão lá fora. Então, a pergunta é, mas primeiro tinha um cunho eleitoral, tinha um cunho político. Tá bom, isso já acabou, porque a eleição já foi. Depois tinha uma questão, sim, de uma explosão de preços provocada por uma guerra do outro lado do mundo, mas que também, quando a medida foi adotada, já não fez mais sentido, né? Então, diante da fragilidade das contas e dessa distribuição, afinal de contas, como vai se dar, dos recursos e do poder sobre o cofre público, abrir mão de 52 bilhões de reais, não parece ser uma boa ideia. Portanto, temos Fernando Haddad confirmando que a primeira confirmação é: não queremos a prorrogação das desonerações. Então, sábado, último dia. A partir da segunda-feira ou do domingo, dia 1º, segunda-feira, dia 2, imposto não tem sábado, domingo e feriado, né? Cobrado todos os dias. Então, a partir do dia 1º, volta a valer, então, as alíquotas de PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis. Isso vai gerar inflação. Eu sei que vocês já ouviram aqui da Priscila Yasbeck a expectativa para o impacto no IPCA. O IPCA deve ter ali pelo menos 0,5 ponto percentual a mais este ano. Essa informação, mais toda a expectativa de maior gastos e algum desarranjo no ano que vem, tem promovido uma onda de revisões tanto para o IPCA quanto para o comportamento da taxa Selic. Vocês viram o Focus dessa semana, o relatório Focus do Banco Central na segunda-feira, mostrando alta na projeção de inflação para 2023 e 2024, né? Acende o DEFCON 5 lá do Banco Central, tem a campainha tocando, avisando, amigão, o negócio aqui não pode sair do controle, o Banco Central não pode perder o controle das expectativas da inflação futura. O Banco BTG Pactual publicou ontem um relatório e mudou sua expectativa para a taxa Selic ao final de 2023 de 11% para 12,75%. Você pensa. Praticamente imaginar que o Banco Central vai conseguir baixar 1 ponto percentual a taxa de juros em 2023. Ainda assim, parece até uma visão otimista. Já tem muita casa achando que o Banco Central não vai conseguir mexer em nada na Selic no ano que vem. De qualquer forma, essa onda de revisões continua e ela atinge crescimento, ela atinge inflação e ela atinge também a manutenção ou não da taxa Selic, o que gera uma reação em cadeia, né? Então, se tem Selic maior, para combater uma inflação mais pressionada, tem menor crescimento, tem maior custo fiscal, enfim, as coisas não são descoladas. Na economia, tudo anda juntinho e grudado. Para a gente terminar aqui, eu quero só citar o lançamento do Renda Mais, que é esse novo título público, esse novo programa, né, de títulos, lançamento de título público do Tesouro Nacional, que foi anunciado nesta terça-feira. Uma coisa inédita no mundo, segundo a própria Secretaria do Tesouro Nacional. O secretário Paulo Vale apresentou, inclusive, uma carta de um Prêmio Nobel de Economia dizendo, olha, nenhum país do mundo lançou algo parecido. É um título público que qualquer pessoa vai poder comprar. A ideia é que você passe a investir mensalmente uma quantia X. A ferramenta que o Tesouro Nacional vai proporcionar para as pessoas vai mostrar para você o seguinte, olha, se eu contribuir todos os meses com R$100, contribuir não, né? Se eu investir R$100 nesse título, se eu comprar X quantidade de títulos por mês, daqui a, 20, 30 anos, quando eu quiser me aposentar, vou usar o meu caso aqui, eu, Thaís Herédia, tenho 53 anos. Se eu fosse começar a investir agora nesse papel do Renda Mais, para imaginar que eu vou me aposentar aos 65 anos, né? Então, eu tenho ali 12 anos para fazer um investimento que me garanta uma renda por 20 anos a partir dos meus 65 anos. Eu acho que eu vou demorar um pouco mais para aposentar, mas, de qualquer forma, é uma ferramenta completa do Tesouro Direto, que inclusive está completando 2 décadas, né? O Tesouro Direto foi uma democratização do acesso ao título público. Hoje, com R$30 você consegue comprar uma cota de um título do Tesouro Nacional. A quantidade de investidores ativos já chega a 2 milhões agora em 2022. Era de 1 milhão de pessoas até 2021. Então, houve uma disparada gigantesca, uma compreensão muito grande. O Tesouro apresentou nessa terça-feira
quarta-feira um dado interessante dizendo que mais de 60% dos investimentos são de até R$1.000. Então, há uma diversificação do aprendizado e da noção da oferta de ativos financeiros para o investimento. O Renda Mais chega agora com uma opção para quem quer fazer um plano de aposentadoria, não necessariamente ligado a um banco, ligado a um fundo, mas para isso demanda a própria disciplina, né? Demanda a própria disciplina, a disciplina de fazer o investimento todo mês, a disciplina de olhar para esse instrumento como um instrumento que você só vai se beneficiar daqui a 20, 30 anos, dependendo da sua idade. Comece logo, né? Não deixe chegar, no meu caso, eu já comecei a pagar meu INSS aos 18 anos. Aliás, uma coisa não exclui a outra, mas para além do INSS, especialmente para aqueles trabalhadores que são autônomos e que dependem dessa disciplina de pagar o INSS todo mês, né? Não é a empresa, o empregador que está fazendo isso, ter essa disciplina de cuidar do seu futuro, né? Então, quanto antes, melhor, porque quanto antes também você pode tirar menos da sua renda e, portanto, garantir uma renda maior lá na frente. Então, o ano fechando com essa novidade que é muito boa para o mercado de capitais, para a diversificação de produtos financeiros para os investidores brasileiros. Eita, que episódio comprido, né? Rapidamente para fechar aqui, os mercados internacionais hoje sem agenda, uma tentativa de fechar o ano ali com o menor estrago possível. Já tem gente dizendo que os mercados globais vão ter o pior ano desde 2008. Nossa senhora, hein? Já pensou? 2008, crise financeira, os bancos quebrando, aquela confusão. Mas faltam 3 dias, quarta, quinta e sexta. Quem fez, quem não fez, só em 2023. As bolsas operando mistas por causa da Ásia, combate à Covid na China, se reabre, se não reabre, qual o impacto disso e também o acompanhamento do que está acontecendo na economia americana. Então, um dia misto, essa semana não tem agenda, então é uma tentativa de se segurar ali onde está. Se der para ganhar mais, tudo bem, mas o ideal é parar de perder. Um mercado internacional nesse modo de vamos parar de perder nesses últimos dias de 2022. CNN Money fica por aqui. Eu sei que vocês já ouviram a despedida da nossa Priscila Yazbek. Daqui a pouco ela vai estar de volta à CNN Brasil até ela se organizar, mas ela vai partir para outra forma, né, de fazer o jornalismo com a gente aqui, mas vai participar do nosso podcast, vai participar dos programas e dos jornais da CNN Brasil, mas eu não posso deixar de agradecê-la pela parceria, pela amizade, pelo aprendizado, nesses meses todos que ficamos juntas, né? Desde o dia 4 de abril, ficamos juntas fazendo o CNN Money, tanto na TV quanto o podcast. Ela deixa saudade, mas deixa uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, e eu só tenho a agradecê-la por isso, sem falar que ela é uma querida, né? Então, um beijo para a Priscila, um beijo, obrigada pela parceria por esses meses todos. E vocês, ouvintes, vocês vão ter que se contentar comigo, tá bom? Um beijo, se cuidem, até amanhã. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.